Cara pintado, cara folha e cara paru, peixes dos igarapés, que entre histórias e bizu deram nome à vila de Caraparu. Cara pintado, cara folha e cara paru, peixes dos igarapés, que entre histórias e bizu deram nome à vila de Caraparu. Um caboclo feliz que pescava e sua canoa remava, quando das águas fluiu um imenso rosto que lhe assombrava, e logo depois sumiu. Alguém chegou e perguntou: o quê? Qual é o nome do rio? Ao se confundir, ele disse assim: Caraparu. Aqui fazer timbum, bum, 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 nas águas doces, escuras e geladas do rio Caraparu. Fazer timbum, bum, 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 nas águas doces, escuras e geladas do rio Caraparu. Estamos aqui nesse mundão histórico, na boca do rio Caraparu, com a presença da maior memória dessa região, Itamar Fernandes. Caraparu, como disse o Eduardo, é um mundão de história, um mundão de água, um mundão de floresta, um mundão de miscigenação de raças. Caraparu, embora tenha sido tornado vila na mesma época de Americano, a sua colonização foi muito antes da Estrada de Ferro de Bragança, que originou o Americano, Santa Isabel. Então Caraparu é antes de tudo isso. E é isso, nesse projeto de rios e de comunidades, de pureza de raça, de mistura de raça, é que o nosso projeto vai ser levantado. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse Caraparu, que também faz parte da história do Pará, porque Santa Isabel, porque nós sabemos que o Caraparu pertence ao município de Santa Isabel, mas nós sabemos que a Santa Isabel que nós conhecemos, ela se desenvolve em torno do trem, mas a Santa Isabel histórica, ela começa junto com Belém, que é essa área do rio, que era navegável, que toda a história econômica, a história social se fez através desse rio. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessas experiências desse rio. Caraparu surgiu com Belém. Caraparu era parte de Belém. Só teve que na colonização branca, na colônia portuguesa, que foi antes da libertação dos escravos, era povoado por índios e os colonizadores trouxeram os negros. Com o fracasso da colonização branca, com a mistura de raças, com a fuga dos negros através do rio Itá, Mucuyambá e outros igarapés, é que surgiu essa comunidade tão importante para a vida de Santa Isabel, do Pará e do Brasil. Esse rio Caraparu que atravessa várias comunidades, não é só a vila de Caraparu, tem outras vilas. Fala um pouco dessas vilas e a importância que tem essas vilas. Tem que ele denomina o Baixo Caraparu, que eu até por iniciativa falo também do Alto Caraparu. Isso não foi registrado em livros, porque o Alto Caraparu do Nascente e o Baixo Caraparu, que inclui todas essas comunidades que nós temos em torno do Caraparu e Rita. São dias de chuva, janeiro paraense, emprenhando minha memória. Brotam dos olhos, olho d'água, olho de cacimba, o rio inteiro, meu roçado, coivara de tempo, a maniva enfiada ao chão, enxada dando forma às mãos,
suor dando sangue à terra. Caraparu era considerado o melhor produtor de farinha. Farinha de Caraparu era destaque, a economia baseada na farinha. Como você analisa hoje essa mudança? Continua produzindo farinha ou você, Caraparu mudou já pelo aspecto turístico e comercial? Eu ainda sou um agricultor ainda. Eu pouco, né, de 4 em 4 anos eu faço 4 tarefas de roça e eu ainda tiro a minha colheita da farinha, né? Eu, meus pais e umas 10 famílias aqui ainda, porque agora nós estamos mais sobrevivendo do turismo aqui. O nosso pão, meu ossado, coivara de tempo, a maniva enfiada ao chão, enxada dando forma às mãos, suor dando sangue à terra. São dias de chuvas, são dias de chuvas, são dias. Eu vim dar uma volta aqui no Caraparu, no São Boaventura. Tinha meu cunhado Luiz Vara, é casado com a minha irmã, e eu vim dar uma volta aí com ele, aí ele me convidou para tomar conta do comércio dele. Aí eu fiquei já com ele aí, e depois, em 1951, eu cheguei aí. Em 1951, arrumei minha esposa, que eu estou casado até hoje, casei no mesmo ano que cheguei aí. E falar da comunidade do lago, falar dessa história de onde o senhor veio também. Eu queria saber se uma curiosidade, como era assim, em 1951, os meios de transporte? Você chegou a fazer pelo rio, daqui para Belém? Na época eu viajava numa canoa que o meu cunhado tinha, uma canoa, nesse tempo chamava canoa vela, de mastro, né? Aqui nesse garapé. A gente enchia de farinha e ia lá para Porto da Palha. Era lá que nós vendíamos. Levava farinha, levava arroz, milho, e viajava, saía daqui de casa 6 horas da manhã, carregava o barco e fazia frete, sabe? Era 5 toneladas que pegava, e nós saía daí quando chegava, ia e voltava no mesmo dia. Chegava lá no Porto da Palha, descarregava o meu patrão, né? Ficava com toda a carga que eu levava e me dava o dinheiro para comprar o óleo. Eu vinha, chegava lá, descarregava e subia na enchente. Quando era 5 horas, 6 horas, eu estava aqui de volta. E de canoa, quanto tempo lavava? No remo, remando assim, porque eu viajei muito de remo. De remo, pois é. Também. Era 2 dias. E aí voltar no outro dia. Mas sem dormir? Sem dormir, porque a gente ia daqui, chegava lá no Porto da Palha, não podia dormir, que podia. Não tinha medo da cobra grande pegar o Não, Não tinha medo? não tinha medo. Alô, iê, alô, iê, alô, iê, iê, alô, iê, alô, iê, Eu fiz esse percurso daqui de canoa várias vezes. Eu, meu cunhado, meu ex-cunhado e outros colegas meus. Cansei de ir daqui de canoa, no remo. Ia daqui vender carvão no Porto da Palha, lá em Belém.
Hoje em dia é Porto da Palha. Naquela época chamava São Mateus, por aí. A gente saía daqui no mínimo umas 10 horas do dia. Aí descia aqui no Rio Caraparu até chegar no Guamã. Chegava no Guamã, dependia da hora da maré, né? Que a gente só podia viajar e só pode viajar de remo se for de maré. Se não for na maré, não adianta. E essa área toda aqui tinha muitas brincadeiras, né? Hoje não tem, por exemplo, boi bumbá. Tinha. Pássaro, Tinha. Só falasse um pouco disso aí, que na verdade essa coisa que tá na minha cabeça. Que Ele pode até um pouco esquecido, mas que... Tinha muitinho. Você nunca brincou no boi bumbá? Eu brinquei assim mais 2 vezes só. Mas não era muito chegado esse tipo. Chegou a brincar, mas Cheguei. existia aqui o boi? Existia. Tinha um camarada chamado Natito, que hoje em dia ele ainda é vivo ainda, mas ele mora lá embaixo no Feijoal. Eu não lembro de nenhuma música de boi daquela época, não esqueci. Porque Ele lembra assim que esqueci, né? Ele é aquela que o Natito cantava. Este boi nesse meu, foi o Natito que me ajudou a ensaiar. Ensaiou capricho, quando foi no fim, ele me abandonou. Neste momento que nós estamos de frente para a nascente do Caraparu, que começa daqui a uns 3 ou 4 quilômetros, mas que foi o primeiro represamento, ou seja, um engenho onde funcionava um grande proprietário que originou-se o nome de Americano, que era proprietário um cidadão chamado Calmon ou Quelemon. Estamos de frente no prosseguimento do rio Caraparu, que há 50 anos atrás nós chegávamos no chamado Engenho São Bento e depois Engenho São Felipe, que pertencia ao proprietário das terras chamado Felipe de Paula. O último engenho a ser desativado. Aí produzia açúcar mascável, rapadura e aguardente nesses engenhos. O Americano surgiu na construção da estrada de ferro, onde nós estamos, um pontilhão que pertence à estrada de ferro de Bragança. Me diga uma coisa, Desativada em aí aqui passava o trem, certo? Então passava o trem exatamente na passagem do rio também. E esse aqui era o pontilhão para onde o rio passava. Era o Igarapé e o pontilhão era esse, que chama pontilhão, porque o trem passava. O trem passava aqui. Que é a estrada do Chiteua. Esse é o prosseguimento do Caraparu. Pode-se observar o assoreamento do rio, porque foi derrubada no lado esquerdo e direito. É uma das únicas partes do Caraparu que foi derrubada, mas é como se diz, o futuro dirá se ele subsistirá ou não. Já foi represado como açude e o proprietário depois rompeu. Açaí, peixe no sal, farinha d'água, malagueta, tucupi pra acompanhar. A gente come, a gente farta a nossa alma. A gente inventa manha, sobe tacacá. A gente sonha, a gente ama. A gente dança, a gente bota pra quebrar. A gente sonha, a gente ama.
A gente canta carimbó e siriá. A gente arma uma fianga na varanda e um vento forte se encarrega de embalar. A gente deita, dorme bem feito criança. A gente acorda e tá pronto pra trabalhar. A gente sonha, a gente ama. A gente dança, a gente bota pra quebrar. A gente sonha, a gente ama. A gente canta carimbó. O igarapé Macuiambá, que despeja no Caraparu, ele vem do município de Benevides. Então, esse rio que você está vendo, quase não está vendo, ele era afluente do Caraparu, que às margens dele tinha outras comunidades, como o Rio Maravilha. E o Caraparu continuará no rumo que nós vamos de conhecer. E nesta região que ficou, foi a miscigenação, a mistura dos negros com... Porque os brancos foram para a cidade. Os negros não tinham mais para onde ir. E os índios, os que quiseram manter sua pureza, eles migraram, descendo o Guamá também, né? Que eles faziam esse percurso através do que ele chamou o Varadouro dos Tupinambás, no livro do Nestor Herculano, de Belém até o Maranhão. Os índios andavam por lá. E aqui foi esta mistura que ficou. Eu tenho um poeta que diz que os puros foram embora, os que se misturaram ficaram. Cada comunidade dele tinha um núcleo, né? As pessoas viviam perto do rio, e o trabalho na terra seca. Então, essas comunidades viviam em função do rio e em função do trabalho. Então, você olha para o lado esquerdo, chama o Porto do Bia ou Bia. Se você observar a fundo como eu, nós não tínhamos problemas nenhum agrário nessa região. Todas as terras, elas estavam demarcadas, elas tinham escritura, elas tinham origem, tinha onde começava, onde termina. Na negociação, que eu chamo de grilagem através do Estado, né? Eles perderam esse foco, esse controle, quando criaram o INCRA e TERPA, essas coisas, eles não tinham uma visão presente. Aí eles passaram a vender terra dentro dessas terras. Aí que iniciou o estilo da grilagem, da grande grilagem nessa região. E também o interesse que despertou nele de vender para ser empregado do mais rico. Teu verde inventou a luz, ou foi a luz que inventou teu verde? Amazônia, Amazônia, Amazônia. Não cabe na palavra, preciso corrigir meus olhos pra entender linguagens, compreender as emoções, ver se entende que o rio não tem nome e sobrenome. O rio não vai pro seu lugar, simplesmente vai beber o mar de manhã. Aqui nós tivemos a fazenda Salvaterra. Era uma fazenda do alferes, né? Que tinha muito trabalho e muitos escravos, e faltava terra. E o governo deu uma quantidade enorme de terras para ele, em função do trabalho escravo e da produção agrícola aqui dessa região. Já do lado esquerdo você vai encontrar um cidadão que comprou 70% dessas comunidades do lado direito, e ele tem olaria aí e tem a criação de gado dele. Então, nos projetos, grandes projetos financiados, ficou essas pessoas isoladas com as grandes partes de terra. E a comunidade encolheu-se dentro o rio não vai pro seu lugar, simplesmente vai beber o mar de manhãzinha. O sol corto sereno, sei lá onde isso vai dar. Oh, oh. Aqui nós estamos nas terras
do cidadão chamado Camelo, que produz tijolos e telhas, né? Então, se você ver, só tem mesmo a vegetação nativa da várzea, né? Lá foi destruído para capim e ele está explorando barro. Aqui nós temos uma história que alguns se encontraram, porque nessa região todas as áreas tinham documento. Mas é título definitivo, outro a Ser Maria do tempo do Império, outro tinha escritura particular registrada em cartório. Não tinha problema de limite, porque todos sabiam que era assim. Nesta grande reforma agrária salvadora, é que virou tudo de perna. Teu verde inventou a luz, ou foi a luz que inventou teu verde? Amazônia, Amazônia. A comunidade do Cacau, que foi vendida há muitos anos, hoje é um cidadão que explora a criação de gado, né? É muita terra que ele faz, vai juntando, compra de um, compra de outro até ficar. Porque toda essa região, ela prevaleceu negra, a cor negra, né? Porque os outros, o índio desceu o rio, o branco subiu para a cidade e o mestiço ficou ocupando, né? Então aqui nós estamos aonde o Itá desemboca. Do lado esquerdo, de frente para o Itá, nós temos a comunidade Cacau e do lado direito Samari, é outra propriedade de famílias. Então esse rio, esse Garapé Itá, o rio Itá, nós chamamos, é que também deu parte dessa colonização dos mestiços negros que subiram. Nós temos aí umas 10 ou 12 comunidades em torno deles. Bom, aqui nós estamos na comunidade do Conceição do Itá. Aqui por trás de nós está o Igarapé Itá, uma vila antiga, é descendente dos quilombolas, descendente de escravos, e que nós temos o prazer de vê-la em andamento. Aqui é a igreja e lá no fundo nós temos o cemitério da comunidade, né, que eles usam para transportar os seus entes queridos. Na verdade, falar do rio Itá é uma coisa muito bonita e que é o sonho de muitas pessoas. Uma riqueza que nós temos aqui no município, que faz parte desse lindo estado do Pará e que poucas pessoas têm acesso a essas informações. Ele nasce ali próximo ao Americano e deságua no rio Caraparu. Nesse meio termo, nesse percurso aqui, ele tem Espírito Santo do Itá, são comunidades oficiais com documentação, tudo registrado e nos dados da União. E nós temos aí São Francisco do Itá, Conceição do Itá, Vila do Carmo, Boa Vista do Itá, Samari e até o rio Caraparu. Mas tu tem mais ou menos a ideia dos os anos que fazem da fundação, que migraram o teu pessoal para cá? Olha, pela história que o papai sempre conta, aqui em 1928, quando os japoneses chegaram para cá, nós já tínhamos essa comunidade aqui de Conceição do Itá. Mas precisamente ela é próxima aí a próxima década de 1910. Para ser mais exato, nós temos aí essa comunidade. O último documento que eu vi, ela tinha, parece que 70 anos de fundação. Está mais ou menos oficialmente. Ela é registrada há bastante tempo
E 40 anos de idade que eu tenho, já tem mais uns 30, é mais ou menos isso. É muito tempo que existe Conceição do Itá. Foi uma das primeiras comunidades nessa área aqui, depois de Americano a ser uma comunidade oficial. Fernando, agora tu vai me informar, tu descesse esse rio de Batelão para Belém? Disse, na época disse, era uma dificuldade. Aí era o nosso transporte, canoa para Belém. Vocês remavam na ginga? Na ginga e no... Você levava o que nessa época? Farinha, carvão, uxi, banana, tudo. Tudo que leva no carro. Exatamente. Agora, você tem muita ligação com o catolicismo e esse já um pouco ligado à África. Vocês participavam da chamada Umbanda aqui, do movimento umbandista, ou você era católico daqueles? Não, a gente aceitava eles aqui, mas ninguém nunca participou, porque a gente somos mais católicos, né? Quer dizer que a gente tem mais fé na religião do que na outra. Né? Na outra, né? A gente não desfaz, mas também não se metia, né? Essa questão ela é um pouco complexa. O catolicismo ele nunca foi, pelo menos na nossa época aqui, de jovem, adolescente, nunca foi um impedimento para a prática da Umbanda. Era mais o clero, exatamente, mais centralizado lá. E eu lembro que nós tínhamos aqui um curandeiro chamado-se Raimundo Monteiro. Inclusive ele foi padrinho de muitas crianças aqui, fazer o tratamento na época da gestação. A Umbanda, que eu me lembro, além desse curandeiro, nós tínhamos aqui próximo, depois de Vila do Carmo, da Joana, da Maria, do Manel do Reis, era a Roxinha, o Porto da Roxinha, inclusive ela tinha prática. Aqui no Macapazinho antes tinha um movimento lá de umbandistas muito grande, por sinal, Eduardo, muito forte, que eu acredito que até nos dias de hoje ele continua funcionando. E Baixo Caraparu, ali antes de chegar a Caraparu, nós tínhamos também o Manel TC, um pessoal que também praticava, entendeu? Mas que, eu digo logo, as pessoas que, mesmo católico, eles participavam e tinha uma ligação muito forte antes. Eu queria que tu falasse também agora a respeito do teu pai, o pai Genário, que chama, a questão que ele é artesão, faz paneiro, tipiti, todas essa relação do artesão voltado para atividade produtiva, né? Porque o paneiro não era paneiro porque ia ser apresentado como bonito. O paneiro era porque servia para prender galinha, o tipiti tinha uma serventia. Fala um pouco dessa história dele, com quem ele aprendeu, se ele repassou essa prática. Na verdade, quando eu me entendi como ser, eu já vi o papai tecendo, chegava do serviço. Mas olha, essa questão do artesanato, do nosso artesanato típico, ele não teve assim uma influência na economia. Ou seja, se praticava o artesanato, o papai, por uma necessidade, mas isso não tinha condições de trazer o sustento para a família, entendeu? Ou seja, o papai trabalhava em roça, trabalhava em carvão, ou foi depois trabalhar como funcionário de uma fazenda, mas ele fazia tipiti, abano, peneira, aturá, caçoar, tudo isso nas horas de folga, ou seja, de manhã cedo, enquanto a gente estava fazendo café, a mamãe fazendo café, o papai estava tecendo tipiti, à noite, com a vista muito boa, ele fazia. O paneiro, ele tinha serventia, como desde prender galinha até carregar mandioca, como levar, forrar também com as... Não, mas o paneiro, a gente levava açaí para vender na feira, forrava com a folha de guarumã, aliás, o paneiro, essa tala, ela é extraída do guarumã, que é típico daqui da nossa área. O caçoar já era um paneiro maior, mais reforçado, com um pezinho aqui mais ou menos de 50 centímetros de altura, que era para você só sentar aqui, botar a corda na costa e já sair meia carga já, entendeu? Já facilitava o trabalho. Já o caçoar, você teria que... O caçoar é tipo uma caçamba para colocar na cangalha do cavalo, que ali você coloca mandioca, a lenha já ia na caçamba, que era um caçoar aberto, o cambito, né? O cambito era duas forquilhas, uma daqui, outra daqui, botava madeira aqui. A caçamba servia para você colocar o carvão ou qualquer saco e amarrar, que não caía. E o caçoar era porque ele era todo fechadinho de cipó titica, e ele era fechado e tinha a boca aberta. Então todas essas coisas, o abano era para abanar o fogo de carvão, que não tinha fogão a gás nessa época, era só fogão de carvão, e a lenha era para abanar. E o tipiti era pegar massa e extrair o tucupi,
exatamente ali, entendeu? Que era para fazer. Tudo feito do Guarumã. Já a peneira era para peneirar ali a massa para ela sair aquele refinado para fazer a farinha para colocar no forno. Essas eram as atividades que eram necessárias a alguém. Então, em cada comunidade tinha um ou dois só que faziam, que fabricavam. Então nós estamos na frente da comunidade São Francisco, das comunidades seculares, nós vamos fazer esse levantamento. À direita você caminha, o Igarapé caminhará para desembocar no Caraparu. À esquerda nós subiríamos há uns 50 anos atrás, ou 60, para chegar na nascente que é em Americano. Então a mesma história que as pessoas se estabeleceram às margens do Itá, desciam de canoa para o rio Caraparu, chegariam até Belém, Guamá e Belém, até quando criaram aqui, quer dizer, quando abriram a PA 140 para chegar ao projeto Guamá, o projeto do INCRA, chamado Gleba Pernambuco e Itacajós. Nós temos alguma coisa escrito que os moradores daqui subindo o Itá, eles tiveram a oportunidade de construir um grande barco, né? Que houve uma dificuldade de legalizá-lo junto à Capitania dos Portos, mas ele fazia esse transporte de cargas e pessoas. Era da família das pessoas, dos moradores antigos que tinham aí. Então tu vai dizer alguma coisa desse pessoal que fundaram essa comunidade aqui, se tu te lembra alguma coisa? Aos 30 anos, né? 35 anos que eu estou morando por aqui. Aqui é a divisão do terreno. Para cá pertence a um grande produtor e para cá... Que foi comprado depois, exatamente. Né? E aqui pertence a um pequeno produtor que era o senhor Vigilinho, que foi o fundador da comunidade, né? Esse terreno dele vai fazer fundo lá com... ali mais ou menos o pessoal de Galho Grande, né? Do Galho Grande lá no final, né? Onde morre o terreno dele. Então ele doou essa parte aqui para fundar essa pequena vila, que no tempo era 2 casas, era a casa dele e mais algum que tinha aqui, e um vizinho que morava aqui do outro lado do Igarapé. Então isso aqui atrás hoje pertence a um fazendeiro, isso aqui para esse lado pertence a outro fazendeiro, do outro lado do Igarapé pertence a outro fazendeiro, e nós ficamos no meio das fazendas, não sendo gado, mas sendo no meio da fazenda hoje. Mas também a fazenda não tem gado, tem? Para um lado tem, para outro não tem, para cá só é mato. Agora dá uma explicação para eles, como ficou a goma aqui, como você está coisando tucupi ali, e como tá, também a goma. Não, isso aqui não tem mais goma. Não, essa aí já foi extraída. Exatamente. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui ela tá do jeito que saiu da mandioca ainda. Vamos desmanchar ainda. Do jeito que saiu da mandioca. Essa daqui. Daqui a pouco nós vamos juntar as quantas que tem ali. Tem umas guardadas lá em casa do mesmo tempo dela, entendeu? Elas vão ser colocadas só numa vasilha, vão ser desmanchadas e vão ser colocadas nessas vasilhas aqui, nessas bandas de camburão que a gente compra, limpa, lava e usa para, entendeu? Para desmanchar a goma, coar, limpar e deixar tudo no ponto. E essa água, por que dessa cor? Essa água é o seguinte, essa água, ela é, quando lava a massa, tira a goma... Ela tá junto, ela tá embutida nisso. Tá deixando sentar. Aí ela senta, fica a goma embaixo e essa água em cima. E também tem goma embaixo? Tem um pouquinho. E vamos, aqui a uns 500 metros, vamos chegar na comunidade Espírito Santo. Aqui, ela surgiu de uma ideia minha. A gente tinha uma área de terra aqui de 6 mil metros de fundo, né?
aqui 1088 metros de frente. Muita área, muita terra. Era do meu avô, né? Aí meu avô faleceu, ficou a minha mãe tomando de conta. Aí ela faleceu, ficou nós responsáveis, né? Aí como todo mundo trabalhava assim junto, aí eu tive aquela ideia de dizer, se eu trabalhar aqui, eu planto um pé de banana aqui, quando eu tirar minha roça, fica não sabe pra quem, né? Aí eu chamei os herdeiros, aí chamei eles, perguntei se eles queriam de pegar qual o seu rumo, de fazer uma divisão. Eles aceitaram, aí nós fizemos a divisão dos terrenos, né? Cada qual trabalha na sua parte. O terreno é titulado, e aí eu peguei assim, mas só tem uma coisa que nós temos que fazer, tirar uma área de patrimônio. Aí qual é a metragem? 250 tá bom, 250 de fundo, vezes as frente, né? Porque aí aquelas pessoas que vai trabalhar no terreno lá aqui por centro, quando a gente chama centro, né? Aí de tarde de volta a gente mora aqui, todo mundo um pertinho do outro. Eles citam uma área de 1.800, quer dizer, de 6.000 por 1.088 metros de... Ela é um quarto do Ser Maria, que a Ser Maria era 6.000 metros. Esse documento dele que eu não vi devia ser ainda do tempo do Império da Ser Maria, né? É uma, porque foi levantada agora por outras, que é a Minervina, a irmã da Déria que você citou, são 17 Ser Maria nessa região. Ela perdeu também no tempo, né? Porque segundo a lei a Ser Maria era intocável, mas perdeu-se. O governo invadiu, grilou e deu título, outros titularam. Como foi para a senhora vir parar aqui em São Francisco do Itá? Espírito Santo do Itá, né? Espírito Santo, eu trabalho em transporte alternativo, né? Aí eu fazia essa linha aqui, transporte alternativo, que não tinha carro aqui dentro. Eu coloquei os carros para trabalhar aqui dentro. Até hoje meus carros fazem essa linha aqui. Foi pela prefeitura, é? Ah, não, é particular. É particular. Alternativo. Aí o seu Bibiano, o finado Bibiano, foi, porque eu via todo dia de São Isabel, 5 horas da manhã para pegar o pessoal aqui. Era dificultoso para mim, todo dia. Aí ele perguntou para mim se eu queria um lote de terra para me fazer uma casa. Eu digo, quero, aceito. E ele foi e me deu esse pedaço de terra aqui e eu fiz essa casa, né? Aí começamos a rapar mandioca no retiro de um, no retiro de outro e começamos, que eu já tinha, meus antepassados também trabalharam com casa de farinha. Aí eu fiz ali pra minha filha, bora fazer uma casa de farinha pra nós? Bora, e hoje nós estamos aí com a nossa casa de farinha, né? Estamos aqui ao lado do presidente da comunidade São José. Para mim também é uma nova comunidade, porque ela não faz parte daquele roteiro que fizemos. É uma comunidade nova, mas ela está também sendo integrada ao Rio Guamá, ou ao Rio Itá. Como surgiu a ideia de vocês se estabelecer aqui à margem esquerda do Garapé-Itá? Bom, na verdade, o Manuel do Espírito Santo, o Pito, ele é filho dessa região. Sendo que os familiares, todos eles, venderam todas essas áreas aqui, os seus lotes, para o português que mora lá atrás, na fazenda logo lá atrás. E com isso, esses moradores que são filhos do Itá, saíram para o município de Santa Isabel, né, na qual não tiveram condições de se manter lá e acabaram voltando para os seus lugares de raízes, né? Para as suas raízes. Aqui, há 15 anos atrás, eu juntamente com Manuel do Espírito Santo, o Pito, este ano, justamente no mês de julho, dia 10 de julho,
completando 15 anos de fundação nossa comunidade aqui. O ano passado nós criamos aqui através da nossa comunidade, em parceria com a comunidade da Boa Vista do Itá, nós criamos o primeiro círio fluvial da região do Itá. Já existia o círio há muitos anos atrás e hoje a gente veio resgatar essa tradição que já existia há muitos anos atrás, que saía da Vila do Carmo para a Vila da Conceição do Itá, né? E hoje a gente tem um círio fluvial aqui nessa região que sai daqui de São José para Boa Vista do Itá. O ano passado foi o primeiro ano e teve bastante sucesso porque a quantidade de pessoas aumentou muito. Vamos dizer que aumentou mais de 100%. Este ano já aumentou muito mais ainda, né? E a gente tem a certeza, Itamar, que esse círio ele veio beneficiar muito, até porque essa ponte aí, o Caminho das Tábuas, que deve estar aproximadamente aí com 6 anos, que foi criado aí um projeto Raízes, que veio e fez essa ponte aí, fez placa, fez tudinho, ficou bonito o Caminho das Tábuas. Ela com o tempo se deteriorou e acabou apodreceu, ficou num estado caótico, e o que vem resgatar hoje justamente é o círio fluvial que a gente vem, a gente trouxe o círio fluvial justamente para beneficiar essas famílias aqui na questão dessa travessia, que no caso a reforma da ponte, na questão das canoas que estavam sumindo da região, né? Hoje os pais, né, e os filhos estão cada vez mais construindo as suas canoas para participar no ano seguinte desse círio fluvial. Tem a limpeza do Itá, que não estava sendo feito mais, e que hoje essa limpeza ela está voltando, né, a ser feita nesse perímetro aqui da São José, a Boa Vista do Itá. Novamente nós estamos numa ponte sobre o rio Itá, ou Igarapé-Itá. Então nós vamos nos aproximar. Se olharmos para a nossa esquerda, que é a direita da câmara, é o prosseguimento do Itá, que logo a uns metros, ou uns 500 metros, está chegando no rio Caraparu. Então logo aqui a nossa costa, à frente para a câmara, nós vamos chegar da comunidade Boa Vista, uma das mais antigas dessa tradição, ou dessa raça misturada que eram os negros, índios e brancos. Mas que vontade de voltar pro meu lugar. Eu me lembro agora das moreninhas que eu deixei por lá. Mas que vontade de voltar pro meu lugar. Eu me lembro agora das moreninhas que eu deixei por lá. Agora mesmo me vem recordar a grande noite que eu passava a cantar. Agora mesmo me vem recordar a grande noite que eu passava a cantar. Mas vou cantar, me lembrando agora naquele lugar. Mas vou cantar, me lembrando agora naquele lugar. Bora! Antigamente, quando a gente ia pra feira, a gente pegava a canoa aqui com carvão, palhinha, botava na embarcação e descia para Belém. Você chegava para a parte da madrugada lá em Belém, porque a gente só viajava no decorrer da vazante. Da enchente só era pra gente voltar. E às vezes quando a gente chegava lá, ela já estava em meio enchente, você ficava em meio de viagem. Esperava ela encher de novo, quando ela vazasse de novo, então que você terminava o percurso. E como era a canoa? Bom, a canoa ela cabia uma parte de 80, 100 sacos de carvão, aí com 3, 4 sacos de farinha e os 2 tripulantes. Era um batelão que chamava. Batelão que chamava. Os 2 tripulantes eram no remo? Era no remo. Um atrás
dirigindo, gingando, e outro na frente, puxando como quem puxa na canoa de regata. O senhor lembra o ano disso? Olha, isso está uma faixa de uns 40 anos, ainda existia isso aqui, não sei a data, mas está de 40 anos a 50 anos essa faixa. Existe isso. Depois disso, passou a ter barco motorizado. A gente já foi abandonamos a canoa de remo. Aí de canoa de remo foi quando passou a viajar para o Rio Caraparu. Você carregava desde sábado as farinhas, dava 3, 4 viagens para a vila de Caraparu. De Caraparu você pegava um caminhão, embarcava, descarregava onde é o sindicato que tinha estação de trem lá. Aí de lá você carregava no trem, chegava em Belém onde a terminal, descarregava, pegava um caminhão, carregava e de madrugada você descarregava na feira para vender. Por exemplo, Batista Campo, por ali, aquelas feiras. Então que você ia vender a farinha naquele tempo de R$500 1 litro. Você vinha chegar aqui domingo pela faixa de 7 a 8, 9 horas da noite. E você chegava para cá. E tinha gente da Conceição que chegava mais longe, que todos viajavam por aqui pelo Rio Itá. E o senhor tem informação de como surgiu aqui a comunidade, a vila? Olha, o que me falam que quando surgiu, já que os antepassados falaram para mim, que isso, o dono dessas terras, chamava-se Major Santos. Desse Major Santos, ele faleceu, que era o dono dos escravos. Tinha uma casa aqui próximo, que era a casa dele. Então ele foi o tempo que ele morreu e deixou para os escravos. Só que aí, ninguém mexe a casa do senhor, tá? Até que a casa caiu. E nessas escravidão que teve, ficou uns escravos aqui. Onde ficou, desse Major Santos, ficou Mariano Felipe dos Santos, que era o nosso antecedente. Que hoje aqui, se você for puxar o sobrenome de todos que são moradores daqui, filhos daqui, todos eles puxam o santo. É difícil você ver uma assinatura que não tem o santo. Ele vinha ter o que para ti? Olha, eu não sei nem o que era, porque... Tataravô. Acho que daí para melhor, né? A comunidade Macapazinho, a comunidade secular, que eles viviam às margens do Igarapé-Itá. Era denominado África, porque na essência dos moradores era o negro. Eles são descendentes de escravos que subiram o rio Itá e se estabeleceram nessa região aqui. Quase que toda essa região ela é descendente de escravo e muitos subiram para habitar as margens do Itá e as margens do Caraparu. E foi escolhido como projeto quilombola, né? Para resgate das terras que vocês perderam, né? Como é que está o processo? Vocês já têm alguma coisa concreta? A gente já conseguiu o título definitivo das terras. Foi em 2008, né? Aí só que eles custaram um pouco para entregar o título, né? Mas aí, como nós se inscrevemos no projeto da Minha Casa Minha Vida Quilombola, aí eles adiantaram rápido aí e já entregaram para nós o título definitivo. Vocês têm alguma cultura, alguma Aqui a gente tem só a nossa festividade, que é dezembro, que é Santa Luzia, dia 13 de dezembro. A gente se reúne todo mundo, aí tem a missa, que aqui todo mundo é católico aqui. Aí faz a festividade, a procissão, faz uma quermesse. Aí aqui a gente também tem um grupo de dança afro, que foi através do SEDEMPA na época era o Raízes, né, Curro Velho. Através deles que a gente conseguiu esse resgate dessa dança de volta para cá, da capoeira. Aí a gente tem aqui o nosso grupo, a gente sempre se apresenta por aí, quando manda convidar nós, a gente vai. A música que vocês cantam, qual é própria daqui? A nossa dança, ela é o Injexá, que é uma cultura lá da África também, né? E o Lundum que tem.
Lundum e Mas Ijexá. Tem alguma música própria? Ou Não, não, é tudo trazido de lá, das entidades lá dos órgãos, né? Que apoia as comunidades remanescentes de Quilombo. Mas aqui na comunidade também tem como é, meu Deus, um terreiro, né? De Umbanda, que fica lá na Dona Rosa, que eles foram os primeiros fundadores da comunidade, aí tem, mas a maioria mesmo aqui é católico. Você lembra algum trecho da música que vocês dançam? É, Rainha Negra é o nome da música. Rainha Negra, negra rainha, o reino do Acomabu, com todo o axé te magnifica. E esse terreiro dela já está com o quê? Com uns 30 e poucos anos, a idade da minha filha. Essa aqui é a Cabocla Imanjá. Essa aqui. Essa aqui é a Cabocla Erundina. Essa aqui é esse Manuelzinho. E esse caboclo aqui é seu João. Essa aqui é a Dona Jarina. E essa aqui é aquela ali, a Dona Mariana. Uma que ela comprou e outra que ela ganhou. Moraram na margem do Itá ou não? Ainda moramos na margem do Itá, mas para nós era tão ruim, porque quando era na invernada a gente vinha de canoa. Aí quando o gapó começava a secar, aí... Então, você estava do Itá, para onde você vinha? Para cá? Ah, era para cá trabalhar, né? Aqui no centro Você trabalhar. tinha lá o couro e eu trabalhava na terra seca. Era para cá, né? Vinha lá da beira para cá. Separação Era. do núcleo, que era a margem do rio, né? É. A separação do núcleo, que era a margem do rio, e eles trabalhavam na terra seca. Era. Então eles vinham de canoa para alcançar a terra seca. Era. Que eles chamavam a casa do forno, a casa do trabalho. Era, senhor. E a senhora tem a lembrança de quando vocês vieram da beira do rio para cá? É, a minha filha que morreu com 44 anos, ela estava desse tamaninho, né? Aí ela morreu com 44 anos, é a idade que nós temos aqui. A gente pode dizer que foi quando abriram a estrada do INCRA, foi que as pessoas vieram. Que nós viemos para cá. 40, né? Foi. E melhorou mais a vida? Melhorou mais a nossa vida e demais. Porque ela vai lembrar, teus pais levavam o teu produto através do rio Itá, Caraparu para Belém. Era. Aí meus pais pegavam a canoa, aí ficava indo para os das minas de lá para pegar o carro para ir para a feira. O caboclo teve de roer uma punha, que no rio estiu fazer o seu buiar, traçando em firme cipó de piaçaba, uma jangada com sonho tira o mar. Todo manto verde que cobriu o rio, mururais e bureiros, curum, curuá, tudo que era vida parecia um vazio, mas a alma ribeira sempre quer boiar. Caboclo sumano, caboclo sumano, caboclo sumano, caboclo sumano, caboclo sumano, desce a cordilheira, leve a correnteza no seu velejar, segura firme o barco e vai descer o rio, que a vazante é baixa e arrasta o mato parro. Caboclo sumano, caboclo sumano, caboclo sumano, caboclo sumano, da voz da nascente salva sua gente, casse a esperança, arme o seu mudar, que a onça sussurana já bebeu no rio, já bebeu no rio. Estamos em Porto de Minas. Porto de Minas porque teve há uns 50 anos assassinado atrás uma grande olaria, aí denominaram este Porto de Minas. Hoje nós estamos em frente de um restaurante particular, mas o nosso objetivo é filmar o rio Caraparu e a deságua ou a desembocadura do Igarapé Maguari, que nós vamos nos dirigir para lá agora. Aqui é o Igarapé Maguari, o rio Caraparu logo à esquerda, e esse rio Maguari,
ele recebe todas as águas de Santa Isabel e também ele vem do município de Benevide, passa por Cupuaçu, recebe todas as águas dos igarapés de São Isabel e despeja aqui no Caraparu. Olha, aqui nós estamos, 3 marcos históricos. É o rio Caraparu à direita, que ele desce para o Guamá e as comunidades. À esquerda nós vamos para a nascente do Caraparu, que desce em Americano. E aqui nós estamos sob a ponte da PA 140. Essa estrada foi construída para o projeto do INGRA aí por volta de 1955. E esta estrada conduz aos municípios de Bujaru, Tumeaçu, Concórdia e outros municípios. Então, é um marco histórico que nós estamos filmando nesse momento. PA 140, à direita do rio Caraparu, à esquerda rio Caraparu da nascente e na nossa frente as terras dos antigos moradores. Comunidade também, ela faz parte das comunidades margeando do rio Caraparu, em que as famílias vivem em torno do rio. Só tem que, como as demais comunidades, esta comunidade ficou apenas a parte que nós chamamos de urbano núcleo, porque as terras eles venderam todo por cidadão que fabrica telha, né, que comprou até o barro da comunidade. Eu trabalhei, eu comecei isso aí, eu tinha o quê? 14 anos. Com 14 anos, aí o meu tio vinha um pessoal de fora, né? Não era daqui mesmo, vinha um pessoal de fora para brincar o boi, né? Ensaiar. E aí um dia ele me convidou, esse meu tio me convidou, eu não morava aqui não. Ele me convidou para vir, para brincar de vaqueiro, né? Que tem um vaqueiro, né? Aí eu disse, eu vou lá, tio. Quando foi no dia eu vim. E aí quando eu cheguei aí, ele bebia. E aí o pessoal gostaram do serviço meu, né? E todo mundo aplaudiu. Até que eu tirei em primeiro lugar em várias saídas que eu fiz. E aí lá eu disse, ele falou se eu podia ficar, né? Se eu podia ficar acompanhando eles. Eu disse, depende de vocês me aceitarem, eu posso acompanhar vocês. Que justamente a primeira estreia que eu fiz até contra um boi da Areia Branca, um de Belém, e eu tirei em primeiro lugar, dentro dessa vila de Caraparu, eu tirei em primeiro lugar. E lá foi para Santa Isabel, ainda era o prefeito, né, Aderico. Aí fui para lá, quando chegou lá e fizemos encontro lá e eu fui aplaudido até pelo pessoal da polícia, que eu cantei uma toada elogiando a polícia. Aí, isso aí foi uma coisa muito... Só o serviço, eu saí carregado. Era assim, tenho ordem da polícia para ensaiar, mas não brigar. Não queremos ver zoada para o povo não falar. Vamos reunir aí o meu povo, vamos reunir o meu pessoal. Vamos reunir mais o meu povo, vamos reunir o meu pessoal. Tenho ordem da polícia, a polícia veio pro lado. Para brincar, mas não brigar. Não queremos ver zoada para o povo não falar. Isso aí foi até um senhor oficial da Marinha. Foi e mandou tirar uma foto junto comigo. Aí de lá eu comecei por minha conta própria.
Sim. Aí o último que eu ensaiei, que nós somos 51 brincantes, fui no Caraparu. Uma coisa maravilha, queria que você visse. Até para foi Venezuela, até para lá foi. Venezuela? Foi. Aí. O seu boi foi Venezuela? Sim, aí nós fazíamos uma coisa em Belém, e de Belém eu fui uma parente minha que trabalhava lá e fotografou tudinho. Aí levou para lá. Com 1 mês e pouco chegou o resultado para mim. Porque a estuada para mim não era assim de dizer assim que eu fosse cantar e eu fosse aprender com o seu fulano, não. Não. Olha, eu fui brincar em Benevide, lá no Begu. E então tinha eu dançando e meu preparo tinha uma pequena assim, que toda vez que eu passava perto, ela puxava na fita aqui e cortava um pedaço, né? Aí toda a vida que passava perto de mim, aí aquela pequena puxava a fita do meu chapéu e cortava um pedaço. Aí eu agarrei, digo, vou tirar uma toalha para essa menina só para ela ver, agora na hora. Isso aí não foi na hora, não foi dizer. Aí eu cantei assim: menina, não me olhas muito, que este teu olhar já tá me encabulando. Menina, não me olhas muito, que este teu olhar já tá me encabulando. O povo lá de fora, pois só tão observando, tão dizendo um para o outro que tu tá me namorando. E a outra foi do Barato, por que ele morreu? Era do Barato, era assim: no dia 29 de maio, que grande susto o Brasil a recebeu. No dia 29 de maio, que grande susto o Brasil a recebeu. Deu de um rádio, deu na Folha, deu até na Liberal. Morreu Magalhães Barato, o governador do Pará. No total, você tinha quantos mais ou menos de brincantes que tocavam? Bem uns 10. 10, 41 dançaram. Só, porque tem muitos deles aí, né, que, por exemplo, só faz a representação. Eles não só dançam e naquela chamada eles vêm com bem o rapaz. O rapaz é uma pessoa que são 2. Para fazer o vaqueiro também, a entrada, por exemplo, uma chegada de um boi aqui. Aí tem que cantar a chegada, né? Aí deixa eu ver se eu me lembro, porque eu tenho várias delas para chegar. Qual que o senhor mais gosta? Porque é assim: nós viemos de tão longe, amontado em meu cavalo, meus senhores e senhoras, como estão, como passaram. Nós viemos de tão longe, amontado em meu cavalo, meus senhores e senhoras, como estão, como os passaram. Nós viemos tirar licença, que meu amo nos mandou, para brincar com este boi, o meu boizinho brincador. Nós viemos tirar licença, aqui meu amo nos mandou, meus senhores e senhoras, ai como estão, como os passou. Aí o dono da casa diz, por exemplo, manda entrar, né? E a chegada: lá vai, lá vai, lá vai, agora que viemos chegando, lá vai, lá vai, lá vai, agora viemos chegando, nossa turma é de guerreiro e devagar nós vamos entrando. Nossa turma é de guerreiro, devagar nós vamos entrando. Meus senhores e senhoras, licença queira nos dar. Meus senhores e senhoras, licença queira nos dar, para brincar com meu boizinho aqui dentro do lugar. Para brincar com meu boizinho aqui dentro do lugar. Agora daí pode inventar o que quiser. Nos olhos de um boto, um vitral, que encobre as dores do homem de aqui.
As matas despontam seu verde avental, e o tempo que resta parece tão pouco, parece tão pouco. Nas encantarias do fundo dos rios nadam piramboias, xaréus, mandaís. Bromélia despontam ramagens e abios, despencam-se os frutos dos araparis, dos araparis. Nas matas frondosas grasnavam as araras, coachavam ramagem as rãs e os jarus, acauam matreiros em vão, mergulhavam, riam nos cerrados os quatipurus. Nação amazônida, sobre as águas do Caraparu, na comunidade Catumbi, uma comunidade tradicional de uma família muito grande dos Souza, dos Áureos Souzas, e que por pouco não perderam todas as terras em função dessa reforma agrária. E uma firma por nome Cocipa, né, aproveitando a oportunidade, a facilidade dos grandes projetos, ele tentou requerer, comprar, ficar com toda a comunidade, inclusive o cemitério, as escolas e tudo. E teve uma luta muito grande que, por fim, com a interferência das autoridades do prefeito, a delegacia de terra, então o cidadão, eles perderam a questão e a comunidade continuou. Casa aqui, você tá vendo essa casa velha aqui? Esse tem muitos anos, viu? Aqui era escola, eleição, tudo era aqui, né? Mas aqui deve saber. Muitos anos funcionou a escola aqui. O senhor chegou aí daqui para Belém? É, para Belém. O senhor foi? Eu fiz muita viagem, Deus o livre. Quantos dias gastava? Não, a gente gastava uma maré era para ir. Aqui é mais perto de que lá. Uma maré para daí até em Belém e outra de lá até aí, né? Você só até na na vazante, na vazante. Só no remo de faz. Tá. Quando o senhor acha que começou a se acabar mais esse movimento pelo rio? Bom, esse movimento pelo rio o quê? Começou foi de pouco tempo que surgiu a estrada do Inca aí, né? Nesse tempo o chefe daí era o doutor Cordeiro, né? Aí fizeram essa estrada aí. Aí depois que aprontaram a estrada, até aí a gente dá continuar fazendo viagem pela canoa, né? Agora depois que aprontaram, que ficou em forma, aí já tinha o pau de arara, um caminhão que fazia viagem dos colônios. Aí fomos deixando parando de fazer viagem por água. Mas muitos anos, estou lhe dizendo que eu desde criança que andava com meu pai aqui no reboque para Belém, né? Aí arrumei família, continuando fazendo viagem por água, né? Pelo reboque. Alguém comentou com o senhor essa possibilidade de ser assim um descendente de escravo ou indígena? Porque naquela época passada, todos esses lugares tinha os escravos, né? Olha, aqui no Catumbi tinha, aqui na Quitéria tinha, lá no Engenho tinha, lá no Engenho era cabeça de comarca mesmo, né? Lá que era o senhor branco, como se diz, né? Trabalhei como professora aqui 28 anos. Foi 28 anos que eu trabalhei como professora. Trabalhando aqui nessa casa.
Então muita gente dessa comunidade passou pelas suas mãos. Quase todos os moradores daqui estudaram comigo, todos, meus filhos, todos. Festa da escola, tudo era aqui. A gente fazia festa dia 7 de setembro e encerração das aulas em dezembro, né? Logo no princípio, né, que nós casamos, eu era professora aqui, tinha o boi, né, era o boi bumbá, né, a quadrilha. E essa quadrilha, olha, quem sempre era o Agostinho, o irmão dele, que ele se envolvia, sabe, ele gostava muito, ele se envolvia, juntava as pessoas, os rapazes, os jovens, e fazia o boi bumbá. Inclusive esse boi, ele ainda existe, ele está no Colégio Antônio Lemos. Isso aqui tem muitos anos. Quando eu era criança, que eu estava com meus 7 anos que vinha estudar aqui, comecei a estudar, já existia esse pau, já era grosso, frutivo, viu? Ainda existe essa ladainha. Sou eu que canto a ladainha aqui da coisa. Não, eu não. Agora não. Não, o princípio dela é assim. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Cristo há de nós. PA 140 e podemos dizer que ao lado direito está todas as terras Majano do Caraparu, que ele não entrou, essas terras não entrou na segunda colonização desta região, porque ela ficou pertencente ao passado. Então logo mais à frente nós vamos entrar no núcleo, nas terras do núcleo colonial do Guamá, que foi a segunda colonização desta região, chamado Núcleo Colonial do Guamá, Gleba, Pernambuco e Tapajós. Um projeto muito grande do tempo do Juscelino Kubitschek, projeto de reforma agrária, com localização de agricultores de todas as regiões e de todas as nacionalidades, principalmente os asiáticos. O momento áureo isso pode dizer que foi na década de 80? Vamos depois de 40 anos, 50, veio a fusariose e veio a queda no mercado internacional da pimenta. Fusariose é uma doença? Era uma doença que veio, que dizimou todos os pimentais. Mas também surgiu outros trabalhos aqui, como a cultura do mamão, como a avicultura, né? A hortaliça. Então, os pequenos continuavam sendo dando o jeito dele, né? É aqueles que não participaram de bancos, não participaram de assistência disso ou daquilo que vivem. Que é a maioria. Mas como nós estamos dizendo, o pequeno produz mais em grande quantidade de produtores. E o grande produz mais com pouca quantidade de produtores. Aqui é a estrada PA 140 e à direita estamos entrando no ramal Tapajós, e por ele vai até a localidade do mesmo nome, as margens do rio Caraparu e Guamá. O projeto que também é louvado é o projeto Luz para Todos, não é isso? Mas Luz para Todos, embora eu sei que não é, essa luzinha aqui não influencia tanta coisa, mas você multiplica isso por toda a extensão que já do Pará, é muita luz. Agora, eu hoje, eu acho que essa semana, essa produção de energia, que o mundo precisa muito de produção de energia, e acabou de explodir lá em Fukushima, né? Fukushima, essa questão problemática que é a energia nuclear, os nossos recursos
as contradições. Ele é um predador até que talvez caia aqui um... É isso? Caia aqui um meteoro, acabe com tudo. Ou senão a gente vai ser arrebatado para os reinos de Deus. O problema, vamos voltar na grande extensão e aonde tu habita. Mas o maior problema que surgiu foi chamado a destruição para fazer lavoura. Os animais, os pássaros, essas coisas não foram destruídos só por ser comido, mas por ser queimado, o habitat dele. E ninguém quase olhou isso, achando que se destruía mais a fauna, os animais, queimando tudo isso do que comendo um. Queimando o sistema. Tem que a pessoa sobreviver para comer. É muito mais fácil você comprar um agricultor, comprar uma geladeira, fogão a gás, televisão, videocassete e muito mais coisa do que comprar um motor agrícola. Um financiamento agrícola. Não sei por quê. Por que, senhor? Porque o sistema consumista é muito maior do que o sistema produtivo. Você hoje chega com qualquer recurso, você compra uma moto, mas você não chega com qualquer financiamento para comprar um motor agrário, para fazer sua horta, fazer o curso. Nós estamos chegando aonde foi a diretoria do projeto INCRA, a imagem do Guamá. Quando mudou o pensamento, dinheiro, retorno, capital, lucro, mudou o pensamento dos ocupantes. Então passou as pessoas procurar terras para dominar mais. Quem mais terra tinha a possibilidade de mais financiamento. Aí tirou o objetivo social. Embora continuou ainda por muitos anos os japoneses, que eles não eram as pessoas dedicadas à criação do gado. Então eles não dominaram muito até, embora uma certa quantidade. E um bocado de brasileiro também ficou nesse pensamento da produção de sobrevivência, produção de pequenas produções, né, que dava para sobreviver com a família e trabalho. Mas aí que neste do Brasil grande, Brasil maior, Brasil tudo, foi que voltou, quer dizer, que criou os agricultores aventureiros, protegidos pelo poder político-econômico, né, de mudar toda essa estrutura. Foi quando a maioria das pessoas, eles passaram a achar que era melhor ser empregado do que ser patrão. Veio outro problema, vamos dizer, o ITR, Instituição da Terra, quem tinha muita terra e cadastrava estava sujeito a não pagar. Outro problema surgido é quem estava dentro da terra, que não é no caso daqui, mas em outras regiões, quem estava dentro não queria mais pagar o imposto, porque achava que o governo ia tomar as terras para dar para ele, para dividir. Então foi uma complicação de interpretação de ação, de execução. E agora me diga uma coisa, e esse mundo espontâneo, eu digo do mundo espontâneo, o mundo dos que sobreviveram, parece que fora desse eixo, continuaram com a terrinha, fazendo a plantação, continuaram com a sua vida, fora desse pensamento aí que os militares ou até o antes dos militares queriam construir aqui. Nós já vemos conversando de diversas vezes. Para sobreviver, a pessoa dá a sua forma de trabalho, né? Então, podemos marcar assim que na verdade esse documentário Expedição Caraparu é também uma reflexão sobre essas sobrevivências espontâneas que é quase marginal ao Estado. É uma coisa que também nós não abordamos, é a educação implantada no interior, é a mesma educação voltada para a cidade. Então abriu espaço para a migração para a cidade das pessoas do campo. Então foi um abandono, se você acompanhar o sistema produtivo das margens da Estrada de Ferro, em Santa Isabel ou naquelas colônias, abandonaram quase completamente os terrenos para ir para o Japão. Foi outro sistema migratório para o abandono do campo, a perspectiva de ganhar dinheiro no Japão.
É diversos fatores que contribuíram para que as pessoas migrassem. Exato. E a pessoa abandonasse. Mediante essa questão, essa palavra abandono, migração, todas as questões aí, e também tem um movimento do FICA com relação a essa valorização, por exemplo, do açaí, certo? A valorização do açaí também, nós temos aqui vários agricultores que vivem do açaí. O senhor vê isso como positivo também? É claro que é positivo, embora sabendo de que não faz muito tempo, mas hoje a condição de vida de quem plantou açaí, porque teve também um problema muito mais danoso sobre o açaí, porque vendia o palmito. A mentalidade. As fábricas dos palmitos dizimavam todo o plantio de açaí. Porque não tinha naquele tempo ainda descoberto de que o caroço, o açaí, era muito mais valioso do que o palmito. Quem gosta do açaí é só o paraense. Então não tem nem 10 anos, 15 anos que realmente reverteu a situação na venda do açaí. Marreca bonita da beira do mar, eu vou te pegar. Vou fazer um viveiro todo de taboca para te criar. Marreca bonita da beira do mar, eu vou te pegar. Vou fazer um viveiro todo de taboca para te criar. Agora nós vamos chegar à foz do rio Caraparu, no Guamá. Esta era a hidrovia natural das comunidades da antiga colonização de Santa Isabel, que incluía Caraparu e o rio Itá e todos os moradores daquela região, que faziam esse percurso de remo de 3 horas de Caraparu a Belém e 24 horas, 12 horas de barcos. Então nós estamos chegando na lindeza do rio Guamá, na foz do Caraparu. E vamos encerrar aqui essa grande caminhada e essa grande navegada, como se diz. Então, a gente se sente gratificado por concluir esse sonho que passou a ser de vocês, mas que era mais meu, e nós estamos muito gratificados por isso. Adeus, dona da casa, meu navio tá no porto e tá na hora da despedida. Adeus, eu já vou me embora, você vai ficando com a maior nossa tristeza. Adeus, que já vou me embora, mas você vai ficando com a minha despedida. Cara pintado, cara folha e caraparu, peixes dos igarapés, que entre histórias e bizu deram nome à vila de Caraparu. Cara pintado, cara folha e caraparu, peixes dos igarapés, que entre histórias e bizu deram nome à vila de Caraparu. Um caboclo feliz que pescava e sua canoa remava, quando das águas fluiu um imenso rosto que lhe assombrava, e logo depois sumiu. Alguém chegou e perguntou: o quê? Qual é o nome do rio? Ao se confundir, ele disse assim: Caraparu, aqui fazer timbum, bum, 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 nas águas doces, escuras e geladas do rio Caraparu. Fazer timbum, bum, 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 nas águas doces, escuras e geladas do rio Caraparu. És um paraíso tropical de Santa Isabel, um cartão postal. Já fostes cenário do cinema nacional, nacional, aonde os índios se pintavam de ouro e o égua de nós veio apresentar o quê? Vila de Caraparu, cara pintado, cara folha e caraparu,
Peixe dos igarapés, que entre histórias e bizu deram nome de quê? A vila de Caraparu, cara pintado, carapolha e caraparu. Peixe dos igarapés, que entre histórias e bizu nome de quê? A vila de Caraparu, o caboclo feliz que pescava em sua canoa remava. Quando das águas fluiu o imenso rosto que lhe assombrava, e logo depois sumiu. Alguém chegou e perguntou o quê? Qual é o nome do rio? Ao se confundir, ele disse assim: Caraparu, aqui fazer timbum, bum, bum, bum. Nas águas doces, escuras e geladas do rio Caraparu, fazer timbum, bum, bum, bum. Nas águas doces, escuras e geladas do rio Caraparu. És um paraíso tropical de Santa Isabel, um cartão postal. Já foste cenário de quê? Do cinema nacional, nacional, aonde os índios se pintavam de ouro-cu. E o égua de nós vem apresentar o quê? Vila de Caraparu, cara pintado, carafolha e caraparu. Peixes dos igarapés, que entre histórias